Alô, meus queridos, graça e paz a todos. Vamos dar aqui uma estudada diante da dúvida de uma inscrita no canal. Coloquei em destaque aqui em azul o que achei que é mais pertinente diante de algumas pessoas que têm perguntado a mesma coisa sobre o que é fornicação, o que é adultério, se o casamento, quando a gente se une sem se casar no cartório, mesmo vivendo durante anos com a mesma pessoa, se isso não é abençoado por Deus, que para ser abençoado uma aliança tem que passar pelo cartório, tem que ter um documento com testemunhas. Muitas pessoas falam isso, porém dela ser muito bem explicada em toda a Escritura. Diz assim a pergunta da jovem: já vi explicações de raros pastores que dentro dessa palavra disseram que se um homem e uma mulher moraram juntos por um tempo, diante de Deus estão aliançados, sem estar casado, tá? Quer dizer, morar junto. Diante de Deus está aliançado. Segundo raros pastores falam isso. Pois fornicação é você não parar com ninguém, ou namorar tendo relações sexuais, mas cada um em sua casa. No caso, segundo esses pastores, isso que é fornicação. Você pulando, como a gente diz aqui no Rio de Janeiro, de galho em galho. Faz sexo um, faz sexo outro. Mas desde que você mora junto com a pessoa, mesmo não estando casado, e tem um compromisso com essa aliança fake, então isso aí é abençoado por Deus. Pois fornicação é você não parar com ninguém, ou namorar tendo relações sexuais, mas cada um em sua casa, sem morar juntos. Se moram juntos, já são uma só carne diante de Deus. Isso não é a irmã que está afirmando, tá, meus amados? Ela falou que pastores, raros pastores, ela colocou aqui raros, mas eles afirmam isso. Só em você se unir, uma só carne, ter o sexo e estão coabitando juntos na mesma casa, já está abençoado por Deus. Então, vamos aqui na palavra. Eles alegam isso aqui, ó. No capítulo 2 do livro de Gênesis, fala, Gênesis 2, capítulo 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher. Farão sexo, e serão ambos uma carne. Quando eles se unem sexualmente, são uma só carne. Tanto é que tem uma palavra no Novo Testamento que diz que quando você se une a uma prostituta, você se prostitui com ela. Você também é um prostituto junto com a prostituta. Tá? E vamos agora do Antigo para o Novo, que diz, Mateus 19, 5. Mateus, capítulo 19, versículo 5. E disse, Jesus, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Então Jesus confirma. Os dois serão uma só carne quando se unem. Amados, o que vocês têm que entender, no princípio de tudo, o juiz era Deus. O cartório era Deus. Lá era o início de tudo. Tanto é que quando o povo de Deus era regido teocentricamente, onde Deus era o seu juiz, Deus era o seu rei, Deus era o seu tudo. O povo de Deus não precisava de reis conforme as outras nações pagãs. Mas o seu povo, que se chama pelo seu nome, invejou as outras nações e queria também um rei para si. Então, o que Deus fez? Vou escolher um rei para vocês, já que vocês querem um rei para vocês, vocês estão desejando a mesma as coisas do que os pagãos. Aí Deus escolheu Saul, e olha o que deu. Então, temos que entender isso. Passamos a ter o quê? Leis. Vieram leis. No Antigo Testamento, Moisés trouxe os 10 mandamentos, as leis de Deus. E nisso foram várias outras leis. Lei para quem dorme com animais, leis para quem se dorme com a mulher do próximo, leis de quem namora uma ou outra como se fosse marido e mulher e não são,
para namorados que estão vivendo como se fosse marido e mulher, tios com sobrinhas, sobrinhos com tios, parentes consanguíneos bem próximos fazendo relações sexuais, filhos dormindo com a mulher do pai. Então, surgiram leis para poder colocar ordem na bagaça, como a gente diz aqui no Rio, para colocar ordem em tudo. E essas leis já foram proclamadas há muito tempo antes de qualquer uma de nós nascermos. Então, meus amados, vamos continuar aqui. Agora, eu fui obrigado a colocar vários versículos para vocês verem que Deus não muda. O que é fornicação? Olha só, se a gente for lá para Atos, capítulo 15, versículo 20, o que diz? Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Então, fornicação é o sexo antes do casamento. Aí muitos podem dizer assim, mas continuam afirmando esses pastores que a fornicação que ele está dizendo aqui são pessoas que estão fazendo sexo com várias pessoas, mas são pessoas, mesmo não estando casadas, se viver junto, isso não é uma fornicação, Wellington. É isso que alguns pastores alegam. Continuando, vamos ler. Geralmente se ouve que há entre vós, fornicação. Há entre vós, o povo de Deus, fornicação. Pessoas se deitando como se fosse marido e mulher. E fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia. Nem entre os pagãos acontecia isso. Como é haver que possua a mulher do seu pai? Era um homem que estava dormindo com a mulher do pai dele. Isso é uma fornicação. É uma imoralidade sexual. São relações sexuais ilícitas. A mulher do pai dele, não é dele. Então aquele jovem estava cometendo uma fornicação. Que no grego, a fornicação existe dois tipos. A fornicação que se refere a toda impureza e imoralidade sexual, e a fornicação exclusivamente para solteiros. Tá? E tem a moicheia, que se refere a adultério, só para casados, mas a gente está falando de fornicação. Vamos continuar, para não confundir. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um quanto os outros, mas o corpo não é para a fornicação. O corpo senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O nosso corpo é o nosso tabernáculo. O que era tabernáculo antigamente, no Antigo Testamento, que era o templo de Salomão, o tabernáculo de Moisés, não existe mais. Nós agora passamos a ser o tabernáculo do Senhor. O Santo dos Santos está em nós, que é o Espírito Santo. Antigamente, quando existia templo de Salomão, somente os sumos sacerdotes tinham que se purificar para poder entrar no Santo dos Santos, senão eles seriam fulminados para o pecado. Eles tinham que estar santificados para entrar no Santo dos Santos. Hoje em dia, o Santo dos Santos somos nós, que temos o Espírito Santo. Por isso que nós, cristãos, que temos o Espírito Santo, não podemos, em hipótese alguma, praticar fornicação, praticar adultério. Mas nós estamos falando de fornicação. Vamos esquecer o adultério, tá? Não estamos falando de casados aqui, não. Então, nós que somos os santos dos santos, que temos o Espírito de Deus, nós não podemos nos deitar com a mulher, falando de homens, tá? Mas isso serve para mulheres também, só para uma forma de didática, para poder me expressar aqui. Então, nós, homens, não podemos nos deitar com várias mulheres, e sim com uma só. Mas o Wellington continua a te afirmar que esse uma só, mesmo você não estando casado, você estando amaziado, como dizem, né? Você estando vivendo junto com a mesma pessoa, mesmo estando casado, isso é abençoado por Deus, Wellington. Isso não é uma fornicação. Fornicação é quando você se deita com várias mulheres. Não é, meus amados. Continuando afirmando para vocês. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Por quê? Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O nosso corpo é o tabernáculo. O nosso corpo tem o Santo dos Santos. Por isso que a gente peca contra o próprio corpo. Continuando. São vários, meus amados, mas é necessário.
1 Coríntios 10, versículo 8. E não nos forniquemos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil. Então, um dia, 23 mil, eles estão falando lá no Antigo Testamento, onde havia pessoas se deitando como se fosse marido e mulher. Continuando aqui, 2 Coríntios, para poder ir mais rápido. Capítulo 12, versículo 21. Que, quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e chore por muitos daqueles que dantes pecaram, e não se arrependeram da imundícia e fornicação e desonestidade que cometeram. Amados, fornicação. Eu estou olhando para vocês fornicação. Está falando que vocês, quando estão vivendo com a pessoa juntos, independente que seja uma semana, 20 meses, 30 anos, tem filhos nisso, que continua sendo a fornicação. Engraçado que as pessoas têm a mania de querer, fornicação é quando você se deita com a pessoa e quer se deitar com várias. É diferente, ué. Mas se você se deitou com a pessoa e colocou ali, não, agora nós vamos ser uma só carne, vamos viver juntos. E isso aí já não é uma fornicação. Claro que não, meus amados. Para isso existe o casamento. Continuando. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas. Quais são as obras da carne? Aqueles que não estão em Cristo Jesus. Tá? Adultério, olha. Adultério é para quem está casado? É para quem está solteiro? Não. Adultério é para quem é casado, que no grego é moicheia, tá? Fornicação é para quem está casado? Não. Fornicação no grego é porneia. É para quem é solteiro e vive como marido e mulher. Não pode. Olha as provas que eu estou dando para vocês, por isso que foi necessário vários versículos. Efésios capítulo 5, versículo 3. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Essas coisas não convêm aos que têm o Espírito Santo, a fornicação, e sim ao casamento. Mas aqui, Colossenses capítulo 3, versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Fornicação. Mortificai a fornicação. Largai, repreendeis a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. O que é afeição desordenada? Vamos ver. Afeição desordenada. Vamos lá. Já que a gente está estudando aqui, vamos ali para pesquisar na web. Afeição desordenada. O que é afeição desordenada? Portanto, desde o ponto de vista antropológico, a afeição desordenada é uma motivação afetiva determinante em algum tema central da vida de uma pessoa, em função da qual esta toma decisões importantes. Agora vamos ver afeição desordenada. O que significa para afeição na Bíblia? Afeto, amor, amizade. Então, aqui prova, meus amados, que a afeição desordenada é algo desordenado. Olha a diferença. O que é uma afeição desordenada, então, dizendo aqui no livro de Colossenses 3,5? É aquele que não se controla. Faz sexo com uma, vive uma semana com uma, daqui a pouco está vivendo com outra. Isso é uma afeição desordenada. Isso é diferente de porneia, de fornicação. A fornicação é quem está morando como se fosse marido e mulher. E não é a mesma coisa que esses raros pastores estão dizendo, que fornicação é uma afeição desordenada. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa totalmente diferente. Continuando, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vós abstenhais da fornicação. Bom, meus amados, a gente sabe que nós somos salvos somente pela graça. Nós não temos mérito e porcentagem alguma na salvação. Por isso não se chama graça. Não é nada que nós possamos fazer ou deixar de fazer. É simplesmente
por misericórdia do Senhor. Só que depois da graça, do Espírito Santo vir em nós, existe a santificação, que nós estamos no mundo. Só que agora, o nosso tabernáculo, ele habita aqui, o Santo dos Santos, habita o quê? O Espírito de Deus. E é Ele que vai sempre inclinar nossos corações a nos abstermos do adultério, da glutonaria, da masturbação, de toda espécie de moralidade sexual, que está incluído o quê? A fornicação. Nós que somos filhos de Deus, que temos o Espírito Santo em nós, que somos o tabernáculo do Senhor, que os santos dos santos somos nós, a gente sabe, se a gente estiver morando com alguém, agora somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Se estivermos morando com alguém e a gente vê, eu estou morando com essa pessoa, eu amo a minha esposa, estou com ela há 30 anos e nós não somos casados. O que o Espírito Santo vai nos impelir a fazer? Tá? Isso é a santificação. Vou me casar com ela. E por que, meus amados, que eu vou me casar com ela? Por quê? Porque agora eu compreendo que Romanos capítulo 13, versículo do 1 ao 2, que diz o seguinte, preste atenção: todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus. E aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por Deus. Portanto, quem se rebela contra a autoridade se rebela contra Deus, quem a instituiu e será punido. Deus instituiu o cartório. Deus instituiu o juiz de paz. Vocês agora que são uma nova criatura em Cristo Jesus, que agora vocês sabem que vocês têm o Espírito Santo, e estou casado com essa mulher há 30 anos, 10 anos, um mês, seja o que for. Estou vivendo junto com essa mulher, estou em fornicação. O Espírito Santo vai impedir vocês a se casarem. Vocês vão se casar. Se eu não me engano, meus amados, em 1 Coríntios, capítulo 7, diz: a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Mas se falecer o seu marido, estará livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então aquele que tem o Espírito de Deus sabe que tem que estar casado diante da autoridade que Deus instituiu. Lembram? Voltando lá, Gênesis. Portanto, deixará o homem pai e sua mãe e apergar-se-á sua mulher, e serão ambos uma só carne. O juiz de paz, o cartório, era Deus naquela época. Mas agora, Romanos, de novo, 13, capítulo 1 ao 2. Mas agora todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus. E aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por Deus. O juiz de paz, o cartório foi colocado por Deus. Portanto, quem se rebela contra a autoridade, o juiz de paz, ao cartório, a não se casar, continuar a fornicação, está se rebelando contra Deus. Amados, eu não preciso mais falar nada. Me perdoe, eu coloquei muitos versículos, mas foi necessário. Fornicação. Quem está em Cristo, nova criatura é. Se está fornicando há vários anos, mas não sabia que isso era uma fornicação, porque pastores falaram, não, se você se uniu se vocês se uniram, vocês estão vivendo juntos como marido e mulher, não estão casados, Deus abençoa. Se esses pastores falaram isso, eles estão mentindo, eles são mentirosos. Os mentirosos não vão herdar o reino de Deus. Mas vocês hoje têm o Espírito Santo. Se vocês estão vivendo assim, vão no cartório. Vão lá. Porque o cartório, os juiz de paz, foi uma autoridade instituída por Deus. E se vocês continuarem na fornicação, vocês estão se rebelando contra Deus. Olha, contra Deus.